Aqui nos nossos estúdios com o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto, tá feliz da vida. Primeira-dama eleita, deputada, né, com a votação expressiva. Governador eleito, que ele estava apoiando. Presidente que estava apoiando eleito. Deputado que ele estava apoiando eleito. Quer dizer, vai querer mais o quê, né? Ganhou de ponta a ponta. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano, Renato. Bom dia, ouvintes da Ouro Negro FM, Rádio 2 de Julho. Estou aqui acompanhado de Tamires, que vai me pedir aumento depois do elogio que você deu aí, viu, Caio? Ela vai pedir aumento. Mas merece. Francelino e nosso secretário de comunicação, Márcio da Linha Verde. Parabenizar já que vocês estão mudando, novo estúdio. Agora a gente fica frente a frente aqui, né, Caio? Verdade. E realmente não poderia estar mais feliz no campo político, porque pela primeira vez, eu acho, viu, Caio? Fazia anos que eu não ganhava para governador, por exemplo. Fazia anos. Então agora foi de ponta a ponta, de presidente a deputado estadual. Cinco votos que eu dei esse ano deram certo. E em política é assim mesmo. Como disse já a última vez que eu tinha vencido para governador, foi na primeira de Jacques Wagner. Já fazia 2006, muitos anos, 2006. Mas ontem o senhor teve já um encontro com o governador Rui Costa, né, com a presença do Jerônimo também, o Geraldinho estava lá. Aliás, rapaz, daquele negócio daquele meme que você fez, mas a Ludmilla, eu nunca me esqueço, o samba do Gero, aquele negócio ali, rapaz, Jerônimo e Geraldinho, estavam lá ontem, o senhor acompanhado da primeira-dama, com a confraternização, mas já é um bom sinal para a região, para Alagoinhas, de que está afinado com o governo do estado, né? Investimentos. E teve o samba do Gero lá, eles chamaram lá a gente porque aquele samba ele veio do prefeito e a primeira-dama, que acabou se elegendo também deputado estadual, a primeira-dama de Ilhéus. E o prefeito Marão, é um ortopedista, amigo meu, colega 2 vezes, e ele fez o primeiro. Eu vou contar essa história aqui em primeira mão, viu? Olha, primeira mão. Lembrando aqui de Harodão Aze. Então, aquilo ali saiu a de Ilhéus primeiro, Caio, aquele samba do Gero, e o Marco Cavalcante, que é nosso conterrâneo aqui, secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, ele disse, aí, ó, você devia fazer assim. Eu disse, ô Marco, eu tenho 3 convênios aí para assinar. Não saiu ainda. Ele, amigo, faça logo essa dança aí. Aí eu disse, então pronto, eu vou fazer a dança agora. E eu estava com Ludmilla, ia saindo, estava em casa com Ludmilla, peguei a chave do abridor de cerveja, de refrigerante, e Ludmilla pegou a colher de pau e fizemos. Você sabe que até quando eu quebrei a cabeça, não deu nem metade das visualizações. Aquele samba chegou a quase 100 mil visualizações. Não viralizou. Foi um recorde, viralizou. E ontem eu estava nessa visita lá no Palácio de Ondina com o governador, com Jerônimo, com Geraldinho, e eles falavam disso, e tinha o prefeito de Belo Campo, a esposa dele disse, olha, quando ela queria lhe conhecer, Ludmilla, era você com a colher de pau. Né? Então foi muito importante, e a visita ontem foi de cortesia. O governador Rui Costa está convidando os prefeitos, as prefeitas, as lideranças, vereadores que apoiaram nessa campanha, e deu tempo da gente conversar. Vou lhe dar também um aqui em primeira mão, que ontem nós conversamos, está saindo para Alagoinhas o LACEN. Ontem à noite nós conversávamos com o governador, e o governador, assim, ele quer um impacto logo das obras. Ele disse, pô, Joaquim, estou precisando aí de um terreno lá em Alagoinhas, que lá atrás a gente já tinha conversado. Estou precisando de um terreno na Alagoinhas para construir o laboratório central, LACEN, que vai servir Alagoinhas e os municípios aqui da região. E o hospital, o novo hospital regional? Esse, a questão do terreno? Terreno também, ele já tem cobrado muito, mas esse está mais encaminhado, porque a secretária de Saúde do Estado, Adélia, já veio aqui 2 vezes, inclusive junto com a deputada eleita Ludmilla, que tem levantado muito essa bandeira. E procuramos
vários terrenos aqui em Alagoinhas, porque é terreno muito amplo, tem que ter com garagens, com a parte do entroncamento, o anel rodoviário para que os carros passem, que seja em um bom lugar de bom acesso. E o que ficou mais aceitável pela equipe técnica é aquele terreno ali entre o Parque de Exposições e a UNEB. Ali está na convergência da BR-101 com a BR-110 e um espaço muito amplo, quase em frente ao Exército. E ali tem uma área que, pegando um pedacinho do nosso Parque de Exposições, lá no fundo, dá os 50 mil metros. É um hospital, Caio, de uma envergadura, são 180 leitos. Para você ter ideia, o Hospital Dantas Bião não chega a 100 leitos, mesmo com as UTIs. E será uma construção com 180 leitos, se chamará Hospital Litoral Norte, vai ter o tratamento do câncer, que é um serviço de oncologia importante. Eu lutei de todas as formas para trazer o Hospital do Câncer para Alagoinhas, e agora vai ser o serviço intra-hospitalar, quer dizer, dentro do próprio Hospital Litoral Norte, que vai a ser construído, deverá levar em torno de 2 anos. Eu estou acelerando também, que é para ver se antes de concluir o mandato a gente consegue inaugurar. É uma obra de 140 milhões de reais, e já está na planilha do governador, no orçamento. Só estamos essa parte inicial de processo para colocar para licitação, que vai realmente mudar a dinâmica do atendimento de urgência e emergência e os atendimentos de alta complexidade aqui em Alagoinhas. Ô, Joaquim, o que eu também observo é que essas obras, tanto o LACEN quanto o Hospital Regional, e como está sendo também a própria cirurgias eletivas, que graças a Deus não acabaram, continuam, é que além de servir para Alagoinhas, está servindo para a cidade da região. Catu, Pujuca, né, toda a região, são mais de 20 municípios, né, que vêm a Alagoinhas para ter acesso a esse serviço. Então, de certa forma, né, já começa, né, essa questão da representatividade de Alagoinhas, não só sua como da primeira-dama, deputada eleita Ludmila Ficina, de atrair investimentos, principalmente na área da saúde, que a gente sabe que é extremamente deficitária, para a população da região. Isso é muito importante, né, para Catu também, Pujuca, São Sebastião do Passé, Aramari, Araçás. Isso é muito interessante. Mas muita gente tem falado também, Joaquim, sobre a votação do Jerônimo aqui em Alagoinhas, essa diferença para o ACM Neto e um certo descontentamento por parte do governador e do PT, com relação à votação do Jerônimo aqui, alguns colocando aí a culpa no prefeito Joaquim Neto de que não teria trabalhado o suficiente para ganhar os votos necessários para ultrapassar, principalmente no segundo turno. Como é que você recebe essas insinuações com relação ao relacionamento do seu com o governador, e por que Alagoinhas não conseguiu essa virada do Jerônimo para o ACM Neto, na sua visão? É uma boa pergunta que me dá a oportunidade de dar uma boa resposta. Antes, Caio, eu vou dizer, complementando o que você disse aí, porque Alagoinhas, você falou do atendimento que normalmente todos esses serviços servem para as outras cidades. Alagoinhas é a cidade polo. É aqui que tem, inclusive, a DIRES, a Gerência Regional de Saúde. É aqui que tem o 4º Batalhão, que também serve às outras cidades. A Policlínica Regional, que serve a toda a região. O Hospital Dantas Bião serve a todos os municípios. O Litoral Norte, o novo Hospital Litoral Norte, vai servir a toda a região. Assim como o nosso hospital, que é municipal, a maternidade é municipal, mas serve a toda a região. A gente faz uma pactuação que nem sempre é vantajosa para o município de Alagoinhas, porque, por exemplo, digamos que a cidade de Iambu, ele faz uma pactuação para 30 partos por mês e vem 60. 30 a gente não recebe.
60 partos por mês. E não pode rejeitar paciente. Não pode rejeitar. E o hospital materno-infantil vem com também essa mesma adição com os outros municípios. A gente tenta fazer o máximo na pactuação, ou seja, o desmembramento do recurso da saúde, as secretarias municipais de saúde podem contribuir nas pactuações. Elas ocorrem de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, sempre que tem um serviço novo. E o laboratório central, como você está dizendo, o LACEN, que vai ser um ganho incrível para Alagoinhas, isso gera emprego e renda para a construção e também para o próprio funcionamento. E vai ser também para toda a região. Com relação à pergunta aí que você fez da política, ontem eu tive a oportunidade que eu estava, como disse, com o prefeito de Ilhéus e o prefeito de Itabuna. O governador Rui Costa, está aí um governador que conversa com os prefeitos, que conversa com os vereadores, e ele quis saber, ficou intrigado, porque Itabuna e Ilhéus são cidades vizinhas, 30 quilômetros uma da outra. E ele gastou quase R$500 bilhão lá naquela região, o governo do estado. Investiu muito alto. Primeiro naquela inundação que subiu o rio, que inundou toda a cidade de Itabuna. E lá em Itabuna, Jerônimo teve 35% dos votos contra 65% de ACM Neto. Então foi uma diferença muito grande. E ele quis saber, disse que fez uma pesquisa para saber a avaliação dele, Rui Costa, em relação a Itabuna e a Ilhéus. Assim como foi aqui, vizinho em Lauro de Freitas, que a prefeita Moema Gramacho é do PT, tem metrô, que o governo do estado botou metrô dentro de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é outra cidade hoje, e mesmo assim Jerônimo perdeu também lá no primeiro e no segundo turno. Aqui em Alagoinhas, que é o que interessa, no primeiro turno, do primeiro para o segundo turno, nós conseguimos ainda ampliar em em quase 5 mil votos. Do primeiro para o segundo turno, nós aumentamos a votação de Jerônimo, e com todo o trabalho que é elogiável, o trabalho forte do deputado federal Joséildo Ramos, do Radiovaldo, que teve uma eleição também muito forte, muito boa, e todo o grupo do PT. Nós juntamos PT, PV, PSD, mas o que nós notamos, com exceção de Jequié, todas as grandes cidades deram Neto. É um resultado para ser estudado, analisado. Eu acho que o governador Rui Costa, o governo do estado, através do governador Rui Costa, investiu muito, mas não teve a explicação que a gente tem. Eu com o grupo do próprio PT, a gente pensa que o Hospital Dantas Bião, justamente quando nós iniciamos a fala, que o Hospital Dantas Bião, a regulação, o atendimento, então ficou muita crítica, a própria imprensa, o dia a dia da imprensa crítica. O governo do PT demorou demais para dar uma resposta. Para dar uma resposta. E aí, às vezes, as grandes cidades, como falei, Itabuna, Ilhéus, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Teixeira de Freitas foi quase 70% contra a gente. Então, as grandes cidades, elas espremem mais e querem resposta mais em relação à saúde, em relação à segurança. Então, é provável que possa ter acontecido isso. Fora isso, agora dizer que corpo mole, não. Eu sempre digo que acabei de dizer que fazia tempos que eu não ganhava para governador, porque eu sempre fiz na eleição passada, a gente sabendo que a eleição era derrotada em 2018, mas eu fui para cima fazer, porque é isso a democracia. Você tem o seu pensamento e você leva o seu pensamento para aquelas pessoas que pensam igual a você. Então, mesmo assim, Jerônimo teve, se eu não me engano, o senador, outra coisa intrigante, o senador Otto Alencar teve mais de 40 mil votos no primeiro turno, saiu daqui feliz da vida, porque o segundo lugar foi bem diferente dele. O Cacá Leão ficou muito longe do Otto Alencar no primeiro turno. E o Lula
para presidente, deu 70% praticamente em Alagoinhas. Então, a diferença, Ludmilla teve mais votos do que Jair Bolsonaro no primeiro turno. Ele teve, se eu não me engano, 22 mil votos, ela com mais de 25. Verdade. E outra coisa que eu vou lhe contar, Caio, eu fiz uma pesquisa no início da campanha, a gente vinha fazendo pesquisas. A gente não pode divulgar pesquisa agora que já passou, aí está livre. Nós fizemos a primeira pesquisa, a Ludmilla tinha 9%. Nosso principal adversário tinha 43%, a deputada estadual. E Jerônimo tinha 7 pontos, 7%. A Semineto tinha 67%. Era 67 contra 7, quando iniciou a campanha. E nós trabalhando, depois Ludmilla foi para 18, depois Ludmilla foi para 32. E isso também, o Radiovaldo cresceu e a votação foi chegando, no final terminamos aí 55-45, né? Para governador. Então teve um crescimento aí de 7 para 45. Diminuiu a diferença. Que seria de lavada, se não há uma movimentação, uma mobilização para a política. Então, a gente tem que fazer essas análises e as grandes cidades, Salvador, por exemplo, o governador mexeu com a cidade inteira. Salvador hoje é outra cidade. Claro que teve também ações do ex-prefeito Assemineto, mas Salvador do primeiro e do segundo turno cresceu mais ainda. Se eu não me engano, deu mais de 500 mil votos de frente lá. É intrigante também, é para ser estudado. E aqui outra situação. Não sei se foi o João Roma também que colocou os votos todos lá, né? Outra situação também que chamou bastante atenção, não só minha, mas de toda a população, foi as alianças nessa eleição. A gente teve, por exemplo, a Câmara de Vereadores, né, o PT que fazia oposição ferrenha, e a gente tem a líder da oposição na Câmara, a Jusce Cardoso, junto com você nessa eleição, e tinha o líder do governo na Câmara, o Anderson Baqueiro, com o Paulo Aze. Embora o Paulo Aze não tenha dado demonstrações, embora o deputado estadual do grupo tenha sido o Paulo César, não deu demonstrações de contrariedade à Ludmilla Ficina. Muita gente cobrou isso. A gente via aqui a dobradinha dos vereadores, né? Colocava Paulo Aze de um lado, Ludmilla do outro. Então houve uma situação que hoje eu acho extremamente constrangedor a Câmara de Vereadores fazer oposição ao seu governo, porque praticamente todo mundo, de um modo ou de outro, apoiou algum candidato seu, seja deputado estadual, seja presidente da República, seja governador do estado. Como é que fica a sua relação com a Câmara, ou a Câmara com o seu governo, após as eleições? Você acha que essa eleição serviu para uma aproximação com o PT, para uma aproximação inclusive com o Democratas, né, União Brasil agora, né, diante dessas relações de apoio? Ou você acha que há muito pouca chance de ter alguma mudança de relacionamento, que agora acabou a eleição, volta tudo ao que era antes? Qual é a sua expectativa e a sua percepção desse cenário? O poder legislativo, como o nome já está dizendo, é outro poder, né, Caio? Eu trabalhei minha vida inteira nas gestões, as 5 vezes que eu passo como prefeito, com muita liberdade e autonomia ao Poder Legislativo. Eu acho que é assim que deve ser. Você mesmo acabou de citar, a maioria da nossa bancada base mesmo, são 12, a maioria escolheram outros deputados federais, outros governadores, outros presidentes, que não o meu. Então, para você ter ideia, foram votados aqui, bem votados, aqui em Alagoinhas, 8 deputados federais. 8. Eu já estou cobrando aos 8, porque a partir de hoje já está se encerrando o orçamento do ano que vem, de 2023. Então, até dia 14, hoje eu estou com a lista aqui dos 8, que foi o Bacelar, o Bispo Marinho, o Otto Filho, o Cajado, o Sérgio Brito, José Hildo, Paulo Aze. Tem mais um aí, são 8. Eu não posso esquecer que eu vou ligar para um por um hoje. E a Câmara, ela tem... Sérgio Brito. Foi Márcio Marinho, Sérgio Brito... Não, Dal. O Dal do vereador Juraci. Então, a Câmara, ela tem a autonomia dela. O presidente Cleto ficou para governador, e muitos ficaram com a Semineto.
O PT que você está falando, eu tenho muito apreço, eu respeito muito, né? Desde o primeiro mandato, 2017, eu tenho uma atitude muito respeitosa, como deve ser, com a Câmara de Vereadores, porque nem sempre tem uma frase bonita, os iguais pensam iguais, né? Às vezes são diferentes, são pensamentos. Eu penso que a Câmara de Vereadores, em conjunto, nós vamos ter algumas votações, talvez polêmicas, ainda nesse final do ano, e outras que passam, o vereador, não vai ter polêmica aqui. E às vezes o próprio vereador da nossa base não concorda com a ação, você sabe, operação de crédito e tal. Então, eu deixo a Câmara, sempre deixei assim. Aliás, há duas coisas, viu, Caio, que eu respeito muito. É a imprensa, que eu sempre respeitei, e você não é obrigado a pensar, eu vou numa linha, mas você não concordo. A gente já teve vários assuntos polêmicos, como foi a Zona Azul, como é o IPTU, como é a carga tributária, e cada um tem a democracia é isso. O que nós temos da democracia, a imprensa, os poderes, que tem que ser autônomos mesmo, e eu penso assim. Vejo que em 2024, já antecipando, que eu não antecipo, eu nunca falo de eleição municipal antes da hora, eu deixo mesmo já, porque é no momento certo. Mas você falou de dois grupos, o grupo do Paulo Aze e o grupo do PT. Então, alguma coisa vai acontecer, ou serão três forças que disputarão a prefeitura. Ou poderemos ter alguma aliança. Coalizão. Até porque, ontem eu estava conversando justamente com o governador, ontem isso. Olha que Ludmila é do PV, Partido Verde. Nós dentro temos agora o PT e o PCdoB. Então, a federação está dentro do governo. A federação. E para lançar um candidato, isso o governador botou a minhoca na minha cabeça ontem. Quando se lança um candidato, você não vai poder botar dois na federação. A federação tem que seguir. Olha que coisa. Eu saí de lá pensando nisso ontem. Se a gente lançar Márcio, por exemplo, Márcio da Linha Verde, prefeito pelo PV, então o PT vai ter que acompanhar. E se o PT lançar lá, então o PV vai ter que acompanhar. Se o PT lançar o candidato, o PV e o PCdoB devem acompanhar, porque é uma federação. Inclusive para a Câmara de Vereadores. Não é interessante isso também? Quem for filiado no PV, no PT ou no PCdoB, vão disputar como se fosse uma coligação. Talvez seja mais fácil se eleger vereador, já vou dar essa cantada, nessa federação. Como foi? Nós do PT, PCdoB e PV elegemos 17 deputados estaduais. A conta era de 16 a 18, deu 17, bem no meio. Ludmila ficou em sétimo. Então, e eu dizia, Ludmila vai para o meio da tabela. A gente achava que ia ser nona, oitava, nona. Ela cresceu mais um pouco e ficou em sétimo. E na próxima eleição municipal, que é para a Câmara de Vereadores também, quem estiver no PV vai, na contagem dos votos, vai se somar quando o PT e do PCdoB dividir para ver quantos eleitos são. Isso com certeza vai influenciar na formação das alianças para 2024. Joaquim, a gente está com a bancada aqui, claro, o Chico Gomes, o Luciano também tem perguntas para fazer. Eu só queria terminar o seguinte, durante até o período eleitoral, eu fiz uma matéria, fiquei bastante indignado, acredito que você também, embora num momento, um momento complicado para você se posicionar a respeito disso, que tinha eleição, claro, governador, deputado, enfim, mas Alagoinhas perdeu 3 milhões de reais para o transporte público municipal. Eu publiquei essa matéria, inclusive, até agora não houve responsabilização, pelo menos culpados apontados, mas a verdade é que a gente tem escutado muita reclamação de quem usa o transporte público municipal em Alagoinhas, principalmente os estudantes. Olha que o pessoal da UNEB quase todo dia me manda mensagem, o ônibus vai desmontar no meio do caminho, o ônibus está em péssimo estado. E o que eu posso dizer não tem dinheiro para financiar uma renovação de frota. Todo mundo sabe da situação nacional, não é só Alagoinhas.
Mas como é que fica, Joaquim, sem esses 3 milhões que viriam do governo federal, como é que vai ficar a situação do transporte público em Alagoinhas? Nós tivemos aí essa eleição com o transporte público gratuito, acredito que a prefeitura deve ter entrado com algum subsídio, mas como é que fica a situação do transporte público sem esse aporte que viria para Alagoinhas? O que é que o governo municipal pensa nessa área? E até que ponto alguém vai ser responsabilizado pela não vinda dos 3 milhões de reais para Alagoinhas nessa área? Caio, porque principalmente o prejuízo ficou mesmo para a prefeitura, porque a prefeitura continua fazendo uma espécie de subsídio, alguns acordos que são feitos entre a empresa e o município para equilibrar o contrato. Então, foi uma grande perda. Eu não sou investigador, mas procurei ver o que aconteceu. Em que pese que muitos municípios que entraram e foram agraciados, digamos assim, não receberam ainda nenhum centavo do governo federal. E nós não sabemos se vamos receber, já que o governo se encerra daqui a menos de 2 meses. Eu ouvi dizer que tinha 1 ou 2 cidades que estavam já prestes o dinheiro a entrar na conta, mas nenhuma ainda entrou. Assim como Salvador. Eu estava em São Paulo esse final de semana e eu pude ver, a crise é a mesma. Ônibus velhos em São Paulo, ônibus caros, sem falta de horário, paralisações constantes e subsídio, claro que São Paulo, imagine, né? O tamanho de São Paulo para Alagoinhas, mas lá são bilhões que o município subsidia para as empresas de ônibus. É uma crise que parece uma crise sem fim. Eu espero que com o aquecimento da economia nas cidades, nas grandes cidades, isso vire e que no próximo ano vamos ver o que vem de verdadeiro e que, de fato, aconteça para as empresas de ônibus. E respondendo muito diretamente, a prefeitura ficou eu fiquei muito chateado, porque você perder receita aí. E você tem que manter, porque existe a preocupação, todo mundo fala do transporte público aqui. E nas outras cidades também, não é diferente de Feira de Santana, que paralisações direto, atraso disso, atraso daquilo, os horários. O transporte público não conseguiu se restabelecer. Mas aqui em Alagoinhas a gente, a duras penas, vamos fazendo nossas economias e tentando o máximo possível não deixar a única empresa que tem em Alagoinhas parar. O negócio tá difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, são 7 horas mais 38 minutos. A gente volta em 2 minutinhos. E tem pergunta aí do Chico, do Gomes, do Luciano. Nossos ouvintes também aqui já deixando algumas perguntinhas. E o prefeito Joaquim Neto respondendo. Vamos tomar uma aguinha, Renato, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já já. Você está sintonizado na melhor Ouro Negro FM. Cicomerciário Alagoinhas e região. Desafio maior, vida com dignidade, em um novo jeito de fazer sindicalismo. Administração Adrião Barbosa. Primeiro secretário Edinaldo Lima. Adrião Barbosa, presidente do Cicomerciário Alagoinhas e região. A farmácia Atende Bem agora é Drogaria Atende Bem Popular. Tradição, ótimos preços e excelente atendimento. A Drogaria Atende Bem Popular possui um amplo mix de medicamentos, perfumaria e cosméticos, além de produtos para higiene e beleza. Dispomos também do programa Farmácia Popular do Brasil, com medicamentos grátis ou com até 90% de desconto. Venha conferir nossas promoções e ofertas imperdíveis. A Drogaria Atende Bem Popular fica na rua 2 de Julho, Centro, Catu, em frente à Casa Lotérica. Drogaria Atende Bem Popular. Mastercred. Disponibilizamos empréstimos pelo cartão de crédito com segurança e praticidade. Troque o limite de seu cartão de crédito por dinheiro da hora e parcele em 12 vezes. Mastercred, Rua Bahia 918, anexo a Belmóveis, bairro Jardim Petrolar, Alagoinhas. WhatsApp 75998771164. Eu disse toque. O asfalto
chegou aos trechos que ligam a BR-101 à comunidade de Jorge Amado e ao bairro do Mangalô. 2 acessos importantes de Alagoinhas. Na Rua do Catu, várias ruas já receberam asfalto, como o Beco da Carniça, Rua da Embasa, São Jerônimo, Santa Inês, Flamboyant, Laranjais e São Félix. Também tem pavimentação na região da Romana Salles, no bairro Praça Kennedy. E acabam de ser licitadas as pavimentações dos trechos da BR-101 até a Capoeira, Limoeiro e Rio Branco, além de Urupiara, Baixa da Santinha e Mãe Cirila. Prefeitura de Alagoinhas. As melhores condições para comprar o roupeiro que você sempre sonhou está na Loja Barreto. Em até 10 vezes sem juros, com entrega gratuita para Alagoinhas e região. Roupeiro Loupas, portas de correr, apenas 10 vezes de R$ 149,90. Roupeiro Rimon, 6 portas, 10 vezes de R$ 199,90. Roupeiro Capisberg, portas de correr, 10 vezes de R$ 189,90. Promoção válida enquanto durar o estoque. Loja Barreto, feita do seu jeito por você. Clínica Ameca oferece os serviços médicos na área de clínico geral, cardiologia, ginecologia, medicina ocupacional e outros. São mais de 18 especialidades médicas à sua disposição. Aceitamos convênios médicos. A Clínica Ameca fica na Avenida Padre Cupertino, número 276, na cidade de Catu. Agende sua consulta. Para mais informações é só ligar no 713641-2481 ou no 713641-1822. Tem também o WhatsApp 7198751-2755. Clínica Ameca, há 54 anos cuidando da saúde de sua família. Estamos de volta com o programa Primeira Mão. São 7 horas mais 42 minutos. Estamos de volta com o programa Primeira Mão pela Rádio Ouro-Negro FM 100,5. Retransmissão pela Rádio Web 2 de Julho. No oferecimento de Loja Barreto. Você está querendo comprar uma bermuda, uma camisa? Você quer comprar brinquedo para criançada, eletrodoméstico, móveis? Qual é o melhor lugar, Renato? Loja Barreto, rapaz, lá você encontra tudo, ainda tem lá praça de alimentação, depois vai lá só para fazer aquele lanche. Renatão, Loja Barreto, é as melhores ofertas, os menores preços e as formas de pagamento, então, rapaz, no Crédito Barreto você divide a perder de vista. Loja Barreto fica na Praça JJ Seabra, centro de Alagoinhas. Loja Barreto, feita do seu jeito, por você. Bom, são 7 horas mais 43 minutos. Estamos aqui no programa Primeira Mão com o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. A câmera aqui é uma câmera rebelde, viu? Ela toda hora dança aí. É um negócio danado. O Chico Reis, que foi interrompido por problemas técnicos do dono da mesa aqui, vai ser o primeiro a perguntar aí na bancada. Chico, fica à vontade. Pergunta para o prefeito Joaquim Neto. Obrigado, Caio. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo ao programa. Antes de mais nada, os parabéns ao senhor pela excelente vitória que foi conseguida no último pleito com a eleição de Ludmila Ficina para o Congresso Estadual. Isso a gente sabe que se deu diante da luta encetada pelo senhor e também pelo carisma apresentado pela nobre candidata, hoje deputada. A minha pergunta vai no seguinte sentido. O senhor, como eu, que estudamos praticamente na mesma escola, né? Eu, inclusive, fui aluno de sua genitora durante algum tempo, aprendemos olhando o livro de História Geral de Antônio José Borges Hermida que o Egito era uma dádiva do Nilo. Isso porque o rio Nilo ali era quem fornecia todas as riquezas para aquela civilização que terminou se constituindo, à sua época, um grande país. Assim como o Egito era uma dádiva do Nilo, durante muito tempo se pensou que Alagoinhas era uma dádiva da Petrobras, já que essa riqueza foi descoberta em nossa terra e durante muito tempo nós somos aqui explorados pela Petrobras e, a meu juízo, me parece que não tivemos da empresa o mesmo retorno
que Alagoinhas concedeu à Petrobras. Não sei se o senhor está sabendo, mas hoje fala-se assim, em voz bem forte, que o futuro presidente da Petrobras, num governo Lula, seria o governador Rui Costa, que até lá já teria se afastado do governo do Estado para a assunção do novo governador. Nesse aspecto, o senhor já pensou, ou se ontem mesmo teve essa conversa preliminar com o governador, no sentido de como a Petrobras poderia consertar esse erro histórico, beneficiando Alagoinhas através de seus investimentos? Muito obrigado, prefeito. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado pelas palavras. Bom dia, Chico Reis. Realmente você fez a gente lembrar aí da história da escola, que a gente falava muito do Egito, do Nilo. Eu vou chegar perto do Egito, viu, Chico? Eu tinha uma viagem marcada com Ludmila, nossa lua de mel, que seria para Jerusalém, e no final desse mês, vou dizendo até de forma assim singular, para Alagoinhas, que nós devemos não, eu vou me afastar 15 dias do mandato e vai assumir Roberto Torres no final desse mês. Nós estamos já nos preparando para ir para a Terra Santa. E eu vou ter a oportunidade de ver de perto, não só o Rio Nilo, como o Rio Jordão, e outras ali, a Terra Santa, o Muro das Lamentações. São muitas coisas e a gente tinha programado para ir na lua de mel, no casamento. Veio a pandemia, não deu certo, mas agora nós vamos cumprir isso daí, que era uma promessa até nossa. E dizer que ontem foi tocado muito esse assunto. Acredito que não é Petrobras não, Chico. Ele serviria mais em um cargo como ministério, se ventilou muito as conversas entre os prefeitos. Ele, na fala dele, disse que de alguma forma ia ajudar muitos prefeitos do Brasil. Então, é um ministério, se ventilou lá, a conversa é trazer de volta o Ministério das Cidades e ele assumindo esse posto. Falava-se também em Ministério do Planejamento, da Economia, Casa Civil, mas eu acredito que a Bahia vai ter dois ministros. Pelo menos. Ainda tem o senador Otto Alencar, que também fala assim, Ministério da Saúde, e o Jacques Wagner, que seria o primeiro-ministro, né? O articulador mó lá. O Geraldo Alckmin também vai ter um peso muito grande na administração do Lula. E a Petrobras seria... Para a Bahia seria excelente, já que nosso parque está, principalmente essa parte aí a bacia de Buracica, que está tão abandonada em termos de investimentos da Petrobras, seria para a Bahia, seria talvez um levante novamente da economia dos municípios, como Catu, que tem uma audiência muito grande através da Ouro Negro aqui, os municípios produtores de petróleo, que não são do pré-sal, mas que tem uns campos maduros aqui, seria muito bom. Mas eu acho que ele cortou essa de Petrobras, ele saiu pela tangente, mas deu a grande esperança que vai servir aos brasileiros e principalmente aos baianos. Chamou Jerônimo, deu um beijo carinhoso nele, dizendo que vai ajudar a Bahia, que Jerônimo pode contar com ele. Então é um sinal praticamente certo que Rui Costa vai assumir um ministério no governo Lula. Luciano? Prefeito Joaquim Neto, um abraço, bom dia. É fato que você sagrou-se como a maior liderança política de Alagoinhas e toda a região, né, após vitória de Ludmila Ficina para a Assembleia Legislativa da Bahia, Jerônimo Rodrigues como governador. A pergunta é, prefeito Joaquim Neto, já tem conversado com o seu grupo político com relação à sucessão em 2024? O povo de Alagoinhas quer saber, prefeito Joaquim Neto, quem seria o menino dos olhos do prefeito Joaquim Neto ou a menina dos olhos do prefeito Joaquim Neto
comentam-se, inclusive, alguns nomes, Gustavo Carmo, né, o próprio Queiroz, o Cleto da Banana, Maria das Graças. Desses nomes, qual é o preferido do prefeito Joaquim Neto para 2024 com relação à sucessão? Ô Luciano, minha resposta é praticamente a mesma quanto a isso. Chico Reis, que está nos ouvindo, eu gosto muito de história, eu leio muitas biografias e a de Bill Clinton, quando Bill Clinton passou o mandato, antes de passar o mandato, quando houve a indicação do Partido Democratas para Barack Obama, Bill Clinton disse que o café que servia a ele depois da indicação, mesmo ele sendo presidente, o café que servia no gabinete já vinha frio. E a grama lá da Casa Branca crescia e o jardineiro já não cortava mais. Então, eu não vou me antecipar nessa questão. Eu posso dizer que não penso em eleger poste. Eu acho que o pensamento tem que ser coletivo. Porque às vezes as pessoas querem um reinado. Quer de pai para filho, quer continuar, não. Não existe terceiro mandato. Isso é muito claro. Eu já tenho uma experiência, não tem essa coisa de que você tem que botar um porque vai acompanhar você. Não, cada um que entra. Ontem o discurso de Jerônimo já era diferente. Ele já foi dizendo, eu tenho o meu estilo, diferente do estilo de Rui Costa. Então, a gente já não aguarda que seja como Rui Costa tem o telefone de todos os prefeitos, manda mensagem às 5h30 da manhã para os prefeitos, manda mensagem meia-noite. Então, o estilo de Jerônimo, ele já disse que será um estilo até mais técnico. Então, para a sucessão municipal, eu vou ouvir o grupo com muita... deixar meu ouvido bem acuidado e muito boa para ver, primeiro, quem deve continuar num trabalho para que Alagoinhas não retroceda, claro. Quem tem as condições, porque não é fácil ser prefeito de Alagoinhas. Eu amo ser prefeito de Alagoinhas, dizer isso aqui em público, gosto demais. Me realiza pessoalmente, mas eu tenho que fazer uma realização coletiva. Não é pensando em Joaquim prefeito, porque ser o prefeito de Alagoinhas, não. É servir a uma população. E a gente tem que pensar nesse ponto. E o outro ponto é aquele que tenha ou aquele ou aquela, já que você está falando de mulheres, fala-se também em Laína, em Rose, as secretárias estão bombando. Aquele ou aquela que vai ter condições de chegar lá. Porque às vezes, Luciano, você bota seu melhor amigo, mas não é seu melhor amigo que vai ganhar a eleição. Você vai botar seu amigo no esparro de botar ele para ser candidato, para ele perder a eleição. Então, o meu pensamento é bem mais amplo, de primeiro ver quem tem condição de seguir mesmo com uma administração que beneficie a cidade de Alagoinhas no coletivo, e depois aquele que tenha efetivamente, porque às vezes nem aquele que seja o melhor. Eu digo a meus secretários, eu digo, Márcio está aqui, eu digo, todos aqui têm condição de ser prefeito de Alagoinhas, todos que são secretários, porque tem uma responsabilidade, é uma mini prefeitura, talvez maior do que muitos municípios, uma secretaria de Alagoinhas. Agora tem que também estar em concordância com o povo, tem que combinar com o povo, e é o povo que elege. Está demonstrado aí nas últimas eleições, que eu agradeço, Chico, eu agradeço por Ludmila, que ela tem a luz própria dela. Ela fez uma campanha, Caio, com muita... O melhor panorama dela foi a alegria. Então ela fez a campanha, nós fizemos a campanha com muita alegria na região inteira, e aqui em Alagoinhas a gente chorava de alegria, porque via o povo, crianças indo para a rua, pulando quando via Ludmila. Então, de forma muito alegre. Tem que ter essa combinação. E eu já vou dizendo que Ludmila não pode ser candidata. É minha esposa, ainda que tivesse... Não, poder pode, tem que renunciar ao mamãe. Poder pode, não dá para fazer, né? Agora... Então, nós vamos ver na hora certa aquele que... Roberto Torres está torcendo para isso. O Caio, Beto Freitas está em Catu, mandou um abraço, viu, prefeito Joaquim Neto. Beto Freitas, e morador de Alagoinhas, gostaria que o senhor comentasse, né, felizes com sua gestão, com a regularização fundiária REURB.
Um abraço para Beto Freitas. Catu foi uma cidade dos eleitos, Ludmila é a mais votada, da base do governador Jerônimo. Então, Ludmila tá bem na fita aí em Catu, agradecendo a Beto Freitas, ao ex-prefeito Geranilson e todo o seu grupo. E a pergunta foi Reurb. Reurb é a menina dos meus olhos. A menina dos Doutora meus Alicia olhos. está ligada. Doutora Alicia, a gente está ampliando o grupo de trabalho dela, o GT. A gente precisa fazer o máximo possível de regularização fundiária. Foi uma coisa que tivemos uma experiência, fizemos uma célula para... Primeiro, a pioneira, que foi aqui na Avenida da Leste, deu certo. O pessoal, eu já falei aqui no programa, choravam, todos que iam receber o título, choravam de alegria por ter o seu título e posse da sua terra mesmo. Aí pode ir no banco tomar um empréstimo para aumentar a sua casa, para reformar a casa, ou vender sua casa com a escritura na mão. Então, foi de muito sucesso. Nós já fizemos a reunião no Petrolar e no Alagoinhas 4. Nós pretendemos fazer nos próximos 2 anos regularização fundiária, pelo menos porque 80% das casas em Alagoinhas não tem escritura, pasmem, 80%. Então nós vamos acelerar muito esse processo e conto com o braço forte de Lícia, que trabalha muito, ela se engajou muito, se especializou muito, o desembargador que é do Tribunal de Justiça, corregedor, ele elogia muito o trabalho de Alagoinhas, porque tem feito essa alegria da população de ter o seu título, o seu documento. E também a Carol, que é dos cartórios aqui, primeiro e segundo cartórios, ela que também é apaixonada por esse tema. São 7 horas mais 57 minutos, Joaquim, o papo tá bom. Vou pedir desculpa até pro Gomes, porque realmente não dá mais tempo. Vou ter que deixar aqui uns 2 minutinhos para que você possa se despedir, inclusive. Colocar para os nossos ouvintes, Joaquim, que você gostaria de colocar as obras do município, as ações que você acha importante mencionar. Caio, você não me deu espaço para falar minhas obras. Estou fazendo minha conta. Mas eu vou dizer de cabeça rapidamente, porque retomamos muitas obras ontem, depois da semana de chuvas. Ontem foi segunda-feira, já entramos no Parque Candeal, lá no Barreiro, está prestes a virar tapete ali, chegando ali na Rua do Avião, o Colégio Luiz Eduardo Magalhães, ali embaixo, sobe ali, aquelas ruas ali, vai até a Rua do Avião. É um círculo que nós estamos já fazendo. O Parque São Francisco, Renato está aqui pedindo para retomar as obras lá. O Teresópolis, são 2 travessas lá, primeira e segunda travessa do Teresópolis. Temos o Bananal. O Bananal é uma imensa rua de casas ali, colado entre a Rua do Avião e a Baixa da Candeia. Nós estamos aí já colocando a base para fazer a pavimentação. Então, tem muitas obras que já reiniciaram ontem, essa segunda-feira, a Rua Goiânia, lá em cima, em Alagoinhas Velha, God Luxo, Márcio da Cavada, pediram tanto. Era a única rua que faltava asfaltar do lado ali da 8 de dezembro. E a Rua Goiânia já fizemos a drenagem, que é mais caro do que a própria pavimentação, já está prontinha, concluída, e vamos entrar com a parte de pavimentação. De modo que eu quero dizer a toda a população, Caio, aproveitando esse tempinho aqui, dizer que todas as obras que nós nos comprometemos, que as pessoas ficam, parou lá no 2 de junho, não. Chove, tem que parar. Asfalto é caro e ele não liga com água. É difícil. Então, nós retomamos e vamos retornar todas as obras. E onde eu me comprometi de pavimentar, se Deus quiser, vai sair do papel. Prefeito, parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Comunicação. Converso com os colegas, estão satisfeitos. Mais uma vez, parabenizar o trabalho do nosso querido Tamires, a Secretaria de Comunicação, através do secretário Márcio da Linha Verde. Está bem servido. Chegamos quase à unanimidade com o Márcio da Linha Verde, não foi, Luciano? Não foi, Caio? Diga aí. Gente boa. 8 horas em ponto.